Se você não está colocando seu filho para dormir na hora certa, ou se cada dia parece uma adivinhação, respira. Existe um jeito simples de acertar esse momento. E tudo se resume em 4 pilares. Quando você ajusta esses 4 pilares, o seu bebê adormece mais rápido, dorme melhor e para de lutar contra o sono. Hoje eu vou te explicar cada um deles de um jeito que qualquer mãe consegue aplicar. Mas é claro que antes de continuar, certifique que você deixou seu like nesse vídeo. E agora que eu sei que você fez isso, vamos começar? Para acertar o momento ideal para o seu filho dormir, você precisa entender 4 pilares. Primeiro, janela de sono, sinais de sono, como conduzir o seu filho ao sono e um ambiente preparado. Quando esses 4 pontos se alinham, o seu bebê encontra o ponto certo de adormecer, sem choro, sem briga, sem exaustão. Se você está ouvindo tudo isso e pensando, o sul eu até entendo, mas na prática eu fico meio perdida. Calma, eu vou te ajudar. No método sono do bebê, eu te guio passo a passo para você acertar esses 4 pilares, de acordo com a realidade do seu filho. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para a sua inscrição. Primeiro ponto é o tempo ideal para o seu bebê adormecer. O bebê, ele leva de cerca a 15 a 20 minutos para adormecer. Esse é o tempo ideal. Se ele dorme com 5 minutinhos, é porque ele estava exausto. Agora, se ele leva mais de 30 minutos, é porque ele não estava preparado ou talvez não tinha sono suficiente para adormecer. Ou seja, perdeu o tempo ideal de colocar o bebê para dormir. Por isso que é importante observar as janelas de sono. Ela é importante, mas ela não é uma regra. Por exemplo, um bebê de 6 meses, ele aguenta ficar 2 horas acordado. Mas com 1h40, ele dá sinais de sono e ele dorme em 5 minutos. Ou seja, essa janela está muito extensa para o seu bebê. Quando o bebê ele adormece muito cansado, o cortisol sobe, o corpinho dele não relaxa, a soneca é curta e a noite vira uma bagunça. Agora, o oposto também pode acontecer, porque pouco cansaço atrapalha. Uma criança, por exemplo, de 10 meses, ela aguenta ficar 3 horas acordada. Só que com 1h30 ela parece que está sonolenta, só que ela luta muito para dormir. Então provavelmente não é sono, é tédio. O bebê muda de ambiente, recebe estímulo leve e melhora na hora. Você já reparou isso? Que o seu bebê às vezes não está com sono, ele está com tédio? Por isso que eu sempre falo, observar é diferente de seguir tabela. Segunda coisa, sinal de sono. Muitas mães esperam o sinal de sono aparecer e quando ele aparece, já é tarde demais. Os sinais mais comuns de sono é irritação, olhar parado, perda de coordenação, um chorinho fácil, inquietação e o bebê novinho costuma ficar bem molinho. Mas tem crianças que não demonstram nenhum sinal de sono. Seu filho é assim? Me conta aqui nos comentários. Ele só mostra o sinal de sono quando está exausto. Por isso, preste atenção nessa estratégia. Comece o ritual antes do sinal de sono aparecer. Assim, ele vai chegar na cama no ponto certinho e não no limite dele de adormecer. Isso muda tudo. O bebê, às vezes, pode até estar com sono, mas se o corpinho dele não estiver preparado, ele não relaxa. O que atrapalha? Muitos estímulos antes da soneca, brincadeiras agitadas, tela, pais ansiosos, e isso interfere muito. Lembre-se, mãe e pai, vocês são correguladores do seu bebê. O cérebro dele reproduz a sua energia. Se você está tensa, ele fica tenso. Se você está calma, ele fica calmo. Isso é o que chamamos de neurônios espelho. Por isso, antes de colocar seu bebê para dormir, mamãe, respira, toma água, muda seu estado emocional. Se não estiver bem, peça ajuda. Isso não é fraqueza, isso é autocuidado. Quarto ponto é o ambiente. O ambiente precisa conversar com o bebê. Ele precisa falar para o bebê assim, tá na hora de dormir e descansar? Então o ambiente ele precisa ser tranquilo, escuro, com poucos estímulos, previsível e também confortável. Quando esses 4 pilares se alinham, o que vai acontecer? Sonecas de 1h até 1h30, o bebê vai dormir tranquilo, ele vai adormecer no tempo certo, os ciclos vão emendar com mais facilidade e vai ter menos despertares noturnos. Mas, vou te contar um segredo,
Sabe o que sabota o adormecer? É o excesso de cansaço. Muitos pais acreditam que quanto mais cansada uma criança estiver, ela vai dormir melhor. Só porque não é assim na prática, não. Acontece ao contrário. Muitos bebês, eles entram ali no efeito vulcânico. Por quê? Porque o cortisol tá lá em cima, o corpo todo agitado. Aí o sono fica leve, as sonecas ficam curtas, as noites ficam ruins. Então, o ponto central é o equilíbrio. Nem sono demais, nem sono de menos. Nem estímulo demais, nem estímulo de menos. Para acertar o momento ideal do seu bebê dormir, você não precisa de fórmulas mágicas. Você só precisa observar, ajustar e preparar o corpinho do bebê para que isso aconteça. Quando esses 4 pilares se alinham, tudo flui. O adormecer, as sonecas, a noite inteira. E é claro que se você precisar da minha ajuda mais de pertinho para ajustar rituais, janelas de sono, o ambiente e também a conexão entre você e o seu bebê, conheça o método sono do bebê. O link está aqui na descrição.